Essa é uma daquelas histórias sobre como poder, dinheiro e segredos podem criar uma rede de abuso que, sinceramente, chocou o mundo inteiro. Vamos mergulhar fundo nos arquivos Epstein, sempre com base nos registros públicos que acabaram expondo um sistema onde a justiça. Bem, parece que ela falhou feio. Para começar, nossa história nos leva para 1998, para uma ilha particular lá no Caribe, Little St. James. Tente imaginar a cena, um refúgio de 75 acres, praias privadas, vilas de luxo, sabe, a imagem perfeita de um paraíso, só que era só a imagem mesmo. Porque por trás dessa fachada toda de paraíso, a realidade era outra, uma coisa terrível. Os moradores das ilhas vizinhas tinham até um apelido para o lugar: Ilha do Pedófilo. Era exatamente ali que meninas, menores de idade, eram traficadas e abusadas, presas num paraíso que, na verdade, era um verdadeiro inferno para elas. Então vamos começar por aqui, pela Ilha dos Segredos, esse tal playground para os poderosos. O dono desse lugar todo era Jeffrey Epstein. Ele começou como professor de matemática, mas se tornou um consultor financeiro multimilionário, construindo uma fortuna e, mais importante, uma rede de contatos inacreditável. E essa rede de contatos do Epstein era uma coisa de outro mundo. A lista de associados e visitantes da ilha dele incluía príncipes, presidentes, cientistas super renomados e todo tipo de celebridade. A influência dele era global, conectando com algumas das pessoas mais poderosas do planeta. Tá, mas como é que um esquema desses começou a ruir? Tudo começou com a investigação lá de 2005. Por anos, as atividades do Epstein ficaram em segredo, debaixo do pano. Mas naquele ano, uma única denúncia, uma só, feita à polícia da Flórida, deu início ao processo que ia expor a operação inteira. Essa denúncia inicial, de uma menina de só 14 anos, criou uma verdadeira reação em cadeia. Ela levou a polícia até outras duas vítimas, que, por sua vez, levaram a mais vítimas. Em questão de meses, os investigadores, absolutamente chocados, já tinham identificado dezenas de meninas. E o que a polícia descobriu é que não eram incidentes isolados, não. Era um esquema de pirâmide super organizado. Cada menina era paga para recrutar outras, criando uma rede de abuso que se alimentava sozinha. Era, na prática, uma empresa criminosa muito bem estruturada. E aqui que a gente chega num dos pontos mais absurdos desse caso. A justiça desviada por causa de um acordo secreto. Porque olha só, mesmo com um relatório de 53 páginas do FBI e dezenas de vítimas identificadas, o Epstein escapou. Um acordo foi costurado nos bastidores para proteger não só ele, mas todos os associados dele também. A diferença entre a investigação e o resultado final é gritante. O FBI estava investigando Epstein por tráfico sexual internacional, um crime que poderia dar prisão perpétua. O resultado? Um acordo por duas acusações bem menores com uma sentença de só 18 meses. Dá para acreditar? E o arquiteto desse acordo bizarro foi Alexander Acosta, que, anos depois, virou secretário do Trabalho. O acordo deu a Epstein e a todos os seus cúmplices imunidade total de qualquer acusação federal. E o mais chocante de tudo, foi feito em segredo, violando a lei que diz que as vítimas precisam ser consultadas. A sentença em si foi uma piada de mau gosto. Epstein ficou numa ala particular da prisão e, pasme, tinha permissão para trabalhar no escritório de luxo dele 6 dias por semana. Ele foi solto só 13 meses depois. Isso é justiça? Acho que não, né? Depois desse acordo, a história podia muito bem ter acabado ali. Mas não. Anos depois, ela foi reaberta, o que levou à prisão, à morte e a um monte de teorias da conspiração. Por muito tempo, o Epstein viveu livremente e o caso parecia que tinha sido esquecido. Só que a jornalista investigativa Julie K. Brown estava determinada a não deixar essa história morrer. Em 2018, a série de reportagens da Julie K. Brown, no Miami Herald, expôs o tal acordo secreto, e isso gerou uma indignação pública gigantesca. A pressão foi tanta que levou a uma nova prisão do Epstein em 2019. Mas, numa reviravolta chocante, ele foi encontrado morto na cela, o que, claro, só alimentou inúmeras teorias da conspiração. Mas a morte dele não foi o fim. Na verdade, foi só o começo do capítulo final, e que ainda está inacabado. A busca pelo que realmente está naqueles arquivos. A morte de Epstein só intensificou ainda mais a busca pelo que ainda estava escondido nos infames arquivos Epstein. E aí a história entra de vez no campo político. De acordo com a narrativa da nossa fonte, a questão dos arquivos vira um ponto central.
Num cenário hipotético, Donald Trump primeiro promete que vai divulgar tudo, mas depois muda de ideia e classifica o caso como uma farsa democrata. Essa mudança de postura gerou uma pressão pública imensa e, num momento bem raro de união, democratas e republicanos no Congresso aprovaram uma lei para forçar a liberação dos arquivos. Isso mostrou que a vontade de ter transparência era maior que qualquer divisão partidária. A liberação, mesmo que parcial, dos arquivos trouxe umas revelações bem surpreendentes. E-mails sugeriam que Trump viajou no avião do Epstein 8 vezes. Um registro do FBI continha uma alegação de abuso envolvendo Trump que o Departamento de Justiça rapidamente classificou como falsa. E talvez o documento mais chocante seja uma carta supostamente escrita pelo próprio Epstein em 2019. Nela, ele faz um paralelo bem perturbador entre os crimes dele e o então presidente. Claro, o Departamento de Justiça também classificou essa carta como falsa. Apesar dessa liberação parcial, a verdade é que a maior parte desse quebra-cabeça ainda está faltando. Acredita-se que mais de 1 milhão de documentos sobre o caso Epstein continuam em segredo. Ou seja, a história está muito longe de terminar. E mesmo os documentos que foram divulgados estão cheios daquelas tarjas pretas, sabe? Censurando nomes, datas, informações cruciais. E o mais bizarro é que, em alguns casos, a censura foi tão mal feita que dá para revelar as informações digitalmente. O que faz a gente se perguntar o que exatamente eles estão tentando esconder. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? Com tanto material ainda em segredo, o que mais está enterrado nos arquivos de Jeffrey Epstein? Que outros nomes poderosos podem estar implicados nisso? A verdade completa sobre o maior escândalo da América talvez ainda não tenha vindo à tona.